Eu converso agora com a Soraya Tangerino. Tudo bem, Soraya? Tudo bem, Wagner? Tudo Prazer bom? ter você aqui com a gente, Eu viu? que agradeço a oportunidade. Deixa eu já mostrar o teu livro. Meu livro, Pequeno Chefe Saudável, tá aqui. Essas receitas que eu estava contando que você desenvolveu, né, com as crianças, são receitas não só para as crianças comerem, se alimentarem, saborearem, mas para elas também produzirem. Elas vão lá na cozinha, colocam a mão na massa e fazem isso. A ideia do livro surgiu com uma oficina que você fez com algumas crianças, né, Soraya? E aí foram 22 receitas que estão aqui no livro, que você separou dessa semana especial de culinária com crianças. Mas me conta como é que surgiu essa ideia de colocar criança para cozinhar. Eu sei que tem uma história, Sim, tem a ver com a sua filha e com uma tal de uma sim. chicória que ela queria, né? É isso mesmo, Wagner. Ele é um trabalho, ele é um projeto que eu digo que ele é um presente de Deus, né? E apenas teve um momento que eu estava à noite trabalhando e eu pedi para Deus assim algo novo, né? Eu já tenho quase 20 anos de profissão como nutricionista e eu pedi algo novo, que Deus me desse algo especial novo. E durante aquele momento eu fiquei refletindo e teve um dia de almoço, a minha filha, ela tinha na época de 7 para 8 anos, eu estava indo preparar o almoço, ela falou, mãe, eu quero comer chicória. Eu parei e falei, mas chicória? Você sabe o que é chicória? Né, chicória? Ela falou, mãe, eu quero chicória. E eu preparei a chicória, ela comeu a chicória, ela falou, mãe, me dá mais. Eu voltei, mais chicória. E foi naquele exato momento, Wagner, que eu percebi por que não ensinar mais crianças a terem alimentação saudável. Eu creio que naquele momento Deus a usou pedindo aquele pedido especial, Uhum. chicória, porque eu sempre estimulei um hábito saudável para minha filha e naquele momento eu disse, ela tinha de 7 para 8 anos, ela me pedindo chicória, Ou seja, era o resultado daquele trabalho que você já vinha desenvolvendo com ela, mostrando alimentos que são saudáveis, né? sim, Indo muito além do porque doce e do fast food. sim, então eu sempre estimulei ela, quitandas, supermercados, Uhum. a fruta, eu vou falar um pouco sobre isso que a gente faz nas aulas do Pequeno Chefe, e naquele exato momento eu falei, vou fazer para mais crianças. E me veio, isso era junho, e me veio um momento, estamos em julho, por que não então fazer férias na cozinha? E Uhum. nós passamos em 2015, que aconteceu isso, uma semana com 30 crianças trabalhando férias na cozinha. E naquele momento eu quis ensinar o saudável, Wagner, mas eu descobri que as crianças se apaixonam quando ela tem um contato com o alimento. E Uhum. principalmente crianças que não gostam de alguns alimentos, principalmente mais frescos, frutas, verduras. Mas a partir do momento que elas vivenciam, Uhum. elas têm um contato, elas descobrem quem é esse alimento, porque tem muitas crianças que não conhecem alguns alimentos Claro. e despertam interesse. E elas começam a preparar, elas começam a olhar o colega que está Então, fazendo. você acha que quando a criança ela tem esse contato do preparo do alimento, ela quebra aquele preconceito de nem querer experimentar porque já é uma verdura, um legume, uma fruta, porque ela está lá naquele preparo, isso quebra o paradigma e ela de repente Sim, come. porque aquele primeiro momento é o contato. A Uhum. criança ela tem o contato mais próximo com o alimento, onde ela tem essa oportunidade. E o interessante é que muitas crianças elas não experimentam. Quando a gente tem o sabor do alimento, as nossas papilas das nossas línguas que vão diferenciar esse sabor. Por exemplo, nós temos várias papilas. Nós temos o sabor do doce, 5, né? O doce, o azedo, o amargo, o salgado e o umami. O umami é aquele sabor, Wagner, que a gente tem um molho, uma carne temperada. O que está acontecendo com as crianças? Quando ela tem um sabor muito viciado, muito repetitivo na alimentação dela, principalmente quando ela já começa com as papinhas,
Então é muito assim, batata, mandioca, e repete a batata, de novo a papinha. Ela não desenvolve os outros sabores que nós temos o sentido. E até por isso que a comida industrializada também, que tem aquele sabor quimicamente muito forte, a gente se acostuma muito com aquele sabor, as crianças se acostumam muito com aquele sabor, e quando elas experimentam um outro tipo de alimento, vamos chamar assim de mais simples, né? Mais simplificado, mais natural, ela não consegue apreciar mais esse sabor. Exatamente. Quando a gente tem um alimento industrializado, são pessoas químicas, engenheiros químicos preparados para despertar um sabor que vai aguçar mais a fome. A gente tem aquele composto que é o realçador de sabor, que é o glutamato monossódico, desperta mais o sabor adocicado e desperta a vontade de comer. Quando a criança, ou até mesmo um adulto, come um sabor amargo, que vem de uma chicória, ou que vem de uma rúcula, aquilo incomoda muito ele, porque não é um sabor conhecido. Por isso que você esperava que a sua filha te pedir um doce, não te pedir uma chicória, né? Exatamente, pela idade. Quando ela me pediu chicória, ela estava acostumada com a diversidade desses sabores. E a criança, quando ela tem esse contato de visualização, Wagner, a gente aprende novos sabores. Porque o sabor, ele é pelo gosto, juntamente com o aroma do alimento. Quando a gente tem essa associação do gosto e aroma, a gente desenvolve o sabor. Por que criança não gosta de mamão? A maioria de crianças, normalmente, eles não gostam de mamão. O mamão, ele tem um cheiro característico, é um cheiro diferenciado. Muitas vezes, quando a criança leva para comer o mamão, o cheirinho do mamão vem primeiro e ela recusa. Então, muitas vezes, trabalhando essa fruta com mamão com uma outra fruta que ela está acostumada, faz com que ela vai ter uma aceitação, porque os aromas se modificam e ela passa a aceitar. Então, é essa vivência que nós praticamos na culinária saudável. E aí me diz o seguinte, como é que foi a escolha das receitas? Porque até então você não tinha tanta experiência com tantas crianças juntas, né? Você tinha 30 crianças? 30 crianças. Não deve ter sido fácil. Você tinha ali umas assistentes para ajudarem a controlar as crianças, para ensinar o cozimento. Agora, como é que foi a escolha do repertório aqui? A escolha das receitas? Porque teve todo esse cuidado, né, de apresentar sabores, misturas que fossem saudáveis, saborosas e que a criança se acostumasse também. O nosso ofertar o alimento, primeiro foi o saudável e o principal foi que a criança realizasse essas receitas. Então, quando a gente colocou, por exemplo, o bolo de cacau com iogurte, a criança ela tinha essa autonomia para desenvolver esse bolo de cacau e iogurte para ela experimentar. O espetinho de frutas, então ela conhecia a fruta, sentia o cheiro dessa fruta e depois ela brincava na forma de colocar no espetinho, como ela quisesse fazer esse processo. Porque no momento que ela primeiro conhece esse alimento, depois ela passa a ter o contato e aí ela vê o que realizou é dela, né? Eu fiz isso é o meu prato. Muitas crianças comentavam conosco, eu vou fazer isso na minha casa. Então, despertava o interesse muito mais dessas crianças, Wagner, porque elas viam que o alimento, a cozinha, é prazeroso, né? Então, a gente está percebendo que a cozinha, o ambiente da nossa casa, as pessoas não estão frequentando mais. Com certeza. E eu digo que esse ambiente ele tem que ser frequentado porque ele é o coração da nossa casa. E frequentado por toda a família, né? Exatamente. Eu imagino que você recomenda fortemente que o pai ou a mãe, quem estiver na cozinha, leve os seus filhos para lá também. E não fica aquela história, né, da criança estar ali no meio da cozinha e tal, e aí a mãe ou o pai, vai brincar para lá, cozinha no lugar de criança. Essa frase, essa expressão está fora do teu vocabulário. Sim, Wagner, porque além deles estarem unidos
eles entendem que eles têm papel dentro de casa, que eles Uhum. podem ser ajudantes dentro de casa. E essa união, essa divisão de funções, divisão de tarefa, acaba um se preocupando com o outro e Uhum. acaba unindo mais a família. A cozinha é um lugar que tem algumas coisas que são perigosas, né? Tem alguma coisa ali que está fervendo, existem objetos que podem machucar uma criança, mas tomando o devido cuidado, tendo um adulto presente de olho no que está acontecendo e dando uma tarefa que a criança possa executar, vai ser uma tarefa prazerosa para todo mundo, né? Vai ter Sim. uma interação, inclusive, entre pais e filhos que muitas vezes está perdida por causa da tecnologia quando todo mundo chega em casa, né? Sim, e o curioso, quando a criança ela tem essa percepção do que é perigoso para ela, a sensação do Uhum. quente que aquilo vai incomodar e ela vai retirar a mão dela, Wagner, ela vai ter mais sensibilidade. Que muitas vezes que ela tem mais o tablet ou smartphone, ela não tem essa sensibilidade. Então ela vai Uhum. sentir um alimento gelado, ela vai sentir um alimento mais quente, ela vai se aproximar, claro, junto com a mãe, né, junto com os familiares, junto com o adulto que vai estar acompanhando, mas ela vai sentir a sensação do calor, ela vai ter mais sensibilidade quando a cozinha desenvolve isso. Olha que Claro. interessante. Não, e eu acho que o seu trabalho é fantástico nesse ponto, porque pode reacender a importância da cozinha dentro dos lares, né? Porque talvez uma criança fazendo o teu curso, ela vai realmente puxar o pai e a mãe para mais dentro da cozinha, né? Mãe, vamos lá, eu quero fazer a Exatamente. receita que eu aprendi. Mãe, vamos lá, eu quero fazer para você. Hoje eu vou fazer o jantar aqui para vocês, tal. Isso pode fazer com que reacenda isso que é tão importante, porque a gente viver de comida industrializada, a gente está deixando de lado completamente a nossa saúde, né? E falando em saúde, falando em criança, a obesidade infantil é fortíssima no mundo e no Brasil está chegando com força total, não é isso? Está crescendo assim assustadoramente e não a consequência só da obesidade, mas de tudo que é obesidade. Pode Eu falo que a trazer. obesidade é o iceberg ali, né? A pontinha do iceberg. Para a criança, isso na adolescência, e uma complicação muito maior na fase adulta. Mas assim, eu sempre trabalho o que que Deus, né, no princípio, o que que Deus ele fez para nós, né? O que que ele planejou no Jardim do Éden para nós? Como que ele desenvolveu ali os alimentos? Então, os alimentos saudáveis, eles são de extrema importância para a nossa saúde, porque Deus, como seu um amor tão grande por nós, os alimentos, os nutrientes que estão nos alimentos, eles são importantes para nós, onde Uhum. vamos ter mais saúde, isso no desenvolvimento físico, mental e espiritual. Se a gente quer ter uma criança feliz, uma criança com saúde, ofertar alimentos mais saudáveis. Se a gente não ofertar esses alimentos que são mais saudáveis e a gente trabalhar nessa fase em desenvolvimento, pode ser que lá na frente a gente não consiga resgatar o que foi perdido ali naquele momento da infância. Pode ser que a gente não consiga mais. E você acha que dentro de casa, com essa forma de mostrar novos alimentos, mostrar alimentos que são saudáveis, existe condição de remar contra essa maré? Porque a gente sai à rua, a gente vai numa festa, tudo está apontando para o fast food, está apontando para a comida industrializada. É possível ainda a gente realmente ter esses princípios de alimentação saudável dentro de casa? Sim, é possível. É muito possível porque a nossa orientação, em primeiro momento, a nossa sabedoria, ela vem de Deus. O que Deus planejou para a gente no Jardim do Éden, nós temos que multiplicar isso na nossa casa, multiplicar aonde nós estamos. Quando a gente tem esse bombardeio de fast food, principalmente a geração mais nova, é exatamente nesse ponto que nós temos que conscientizar os nossos filhos para ter um caminhar com os planos de Deus, a Hum. tipo de alimentação que Deus planejou para nós, né? Muitas vezes, quando a criança, a gente faz a pergunta assim, é possível a criança aprender a comer o saudável? Será que é possível, mas meu filho não gosta, o meu filho não quer experimentar, ele tem a recusa?
Wagner, você sabia que o nosso paladar, ele muda a cada 10 dias? A cada 10 dias nós temos uma mudança repetida no nosso paladar. Então, quando a gente oferece mais alimentos saudáveis e a gente busca em ofertar isso, a criança vai aprendendo um paladar novo. Agora, olha que interessante, a Sociedade Brasileira Americana de Pediatria pede que um alimento novo, ele tem que ser ofertado pelo menos no mínimo 9 vezes para a criança. Então, quando a gente oferta, por exemplo, uma rúcula, né, para a criança fala não, muitas vezes a gente naquele primeiro momento, ela não vai aceitar. Por várias questões ali envolvidas. Uma pela questão da cor, o que mais agrada a aceitação da criança são cores mais coloridas. O laranja, o vermelho, o amarelo. O verde é uma cor de recusa isso da criança. Se a gente ofertar de uma maneira diferente essa rúcula com o alface que ela está acostumada ou com o tomate, ela vai acostumando mais com esse alimento, onde ela vai entendendo que aquilo faz parte da alimentação e ela vai acostumando mais. Muito legal. Olha, parabéns, viu, Soraya? Tá aí, olha, Pequeno Chefe Saudável, é um livro bem colorido, cheio de imagens e que tem receitas que realmente a família toda, junto com as crianças, pode ir para a cozinha e não só sentir o sabor, mas sentir o prazer do ato que é cozinhar. Então, parabéns pela iniciativa mais uma vez, parabéns pelo resultado aqui no livro e que Deus continue abençoando o seu ministério aí junto com as crianças. Eu que agradeço a oportunidade e que muitas famílias tenham também essa oportunidade de fazer com que suas crianças, os seus filhos tenham uma alimentação saudável. Uma criança saudável certamente será um adulto feliz.